Olá, gente, boa tarde. Márcio Simões subindo o vídeo agora às 13 horas e 15 minutos para desejar uma excelente tarde de quinta-feira a todos vocês e já desejar um excelente retorno para casa, que provavelmente esse será o último vídeo do dia, tá? Hoje pela manhã subi um vídeo, é, meio que até meio que revoltado com a situação do nosso país e continuo da mesma forma, amadurecendo a minha cabeça a respeito de várias notícias que são vinculadas nas mídias e nas mídias, na televisão, nos rádios e nas mídias sociais a respeito de crescimentos do nosso país. Tá? Nosso país está crescendo, nosso país não sei o quê. Ainda ontem teve um indivíduo que falou para mim que tem uma empresa que vai investir 3 milhões em Betim, tem uma empresa que vai, mas eu quero ver ela investir. Porque isso tudo foi falado antes da reforma da Previdência. Que a reforma da Previdência ia fazer o país deslanchar, ia haver investimentos, isso e aquilo. Eu sempre falei, isso aí não vai fazer nada para o Brasil. Só vai ser prejudicial para o cidadão que precisa se aposentar. Isso simplesmente é para reorganizar as contas do governo, só isso. Tá? O que faz o país crescer todos nós sabemos. É reforma tributária justa e reforma política para parar de vazar dinheiro no meio da nossa, da nossa política. Ser dinheiro mal gasto e, como todos nós sabemos, né? Aí hoje, matérias de o país está crescendo, que não sei o quê. Aí já veio logo em seguida uma matéria na mesma rádio, dizendo que a dívida do país aumentou e que o governo já tinha uma ideia de que iria aumentar, e ele calculava em 70 bilhões e a dívida já passou os 94 bilhões de reais. Tá? Foi a mais daquilo que eles pensavam. Um calculou 70, outro calculou 80 e deu 94 bilhões. E, segundo eles, essa dívida é gerada devido a que o governo gasta mais do que arrecada. Evidente que o governo cada vez está arrecadando menos, devido a esse arroxo tributário que tem em cima das costas do empresário brasileiro, e que ninguém toma a atitude que tem que ser tomada. Agora, falavam o ano passado em reforma tributária logo após a reforma da Previdência, que foi só para iludir e passar a mão na cabeça do cidadão brasileiro, e que agora já não é mais uma reforma tributária, é uma simplificação fiscal, juntar tantos impostos numa sigla só. O que o Brasil precisa é reforma tributária, reduzir impostos, ser mais ou menos igual é nos Estados Unidos, para poder gerar poder de compra para o trabalhador consumir mais, gerar produtividade na indústria, para abrir vagas de empregos nas indústrias e gerar mais arrecadação para o governo. É isso que o Brasil precisa. E logo em seguida de uma reforma tributária feita com justiça e com senso de honestidade para o Brasil e para o cidadão brasileiro, uma reforma política. Aí, sem sombra de dúvida. E logo em seguida uma reforma da Constituição brasileira. E uma reforma do nosso Código Penal brasileiro. Não existe uma reforma moral na política, mas deveria de ter uma reforma moral. Estamos cansados, todo cidadão brasileiro está cansado de ouvir promessas e blá blá blás, e isso é aquilo, mas saiam na rua e conversem com empresários de pequeno porte, de porte médio, de porte alto, e vejam o que está acontecendo com eles, principalmente no meu setor, que é o setor do ramo de produtos alimentícios, fora outros ramos de atividade. Hoje estive conversando com uma pessoa que é do ramo automotivo, mexe com produtos automotivos, e diz que há 3 meses não tem prolabore na empresa porque está difícil. Então, eu gostaria que quem está falando que o Brasil está crescendo, que antes olhasse no mercado interno dentro do nosso Brasil, os setores automotivos, os setores de produtos alimentícios e todos os setores. Falar que o setor automotivo cresceu é fácil,
Você se baseando por um ano de fracasso total e de crise total e que aumentou a venda de 1.000 carros a mais no ano. Um exemplo, tá? Grosso exemplo. Pegue o ano em que o Brasil bateu o recorde de venda de automóveis e venha de lá para cá vendo o que decaiu as vendas. Assim é feita a matemática certa e mostrar para o cidadão o que foi que aconteceu do ano X ao ano atual. Isso é realidade para o cidadão brasileiro. Não ficar falando que tem empresas que vão investir, que querem investir, todo mundo quer, mas ninguém investiu até o momento. Não estou aqui criticando o nosso presidente da República, gosto dele, acho que ele sim é uma pessoa honesta. Ele fala que ele é a favor de reduzir de 513 deputados para 400 deputados federais. Eu acho muito pouco, meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que tem que reduzir para 250 deputados federais e reduzir a metade do contingente do Senado. Essa que é a grande realidade. O senhor está sendo muito bonzinho em reduzir ser a favor de reduzir só 113 deputados federais. Tá? Então eu acho que o senhor, nesse ponto, está pegando muito leve, né? Tá? O senhor pega muito pesado em cima de algumas coisas, mas aí o senhor está pegando leve, né? E para dizer para vocês que não sou contra o nosso presidente, gosto dele, não deixo de gostar do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, aprovo muitas das suas atitudes e desaprovo uma grande parte delas, tá? Não estou contente, como nenhum empresário dentro do Brasil está contente com a situação em que o país está passando. Nós, como cidadão brasileiro, estamos passando o maior sufoco da nossa vida, tá? E ninguém toma uma providência para destravar esse país. Não sou contra o presidente, estou deixando bem explicado, porque dentro do Brasil hoje existe torcidas organizadas na política, né? Bolsonistas, petistas, isso e aquilo e tal. Todos eles têm razão. Só que todos eles são cegos de ver a situação que está no nosso país, independente de qualquer de um dos dois lados da política que aí estiveram ou de que aí estejam. Tá? Eu não estou falando que nosso presidente é desonesto e muito menos um mau presidente. É um dos melhores nos últimos anos que o país teve, sem sombra de dúvida. Só que tem que ter atitudes e ser estável nas suas atitudes. Não falar A hoje e amanhã transformá-lo em B. É isso que o cidadão brasileiro quer. Estabilidade nas decisões, estabilidade nos seus pensamentos, estabilidade para o Brasil. Só. É isso aí, minha gente. Márcio Simões 2022. Desculpem, eu sou meio duro com esse tipo de situação. Eu gosto das coisas muito bem explicadas e das coisas todas passadas a limpo. Eu acho que o senso de justiça cabe em todo o ser humano. E o que está acontecendo no nosso Brasil não é nada justo com o cidadão brasileiro. Tá? Você que é bolsonista, eu torço pelo Bolsonaro, não me julgo bolsonista, me julgo Brasil. Torço muito para que dê certo para ele, mas não sou fanático, porque o fanatismo cega. O errado você vê certo. Tá bom, minha gente? Então vamos lá, vamos ser fanáticos, não pelo Bolsonaro, nem pelo Lula, nem pelo PT, como muitos são. Vamos ser fanáticos pelo Brasil. É pelo Brasil que nós temos que ter fanatismo. Tá bom, minha gente? É isso aí, Márcio Simões 2022. Tamo junto, minha gente.